Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com Paulo Albernaz. E dando sequência, Paulo, vamos falar um pouco, trazer um pouco a sua história também para os dias de hoje. Nós terminamos agora recentemente uma eleição geral. Estamos aí, nesse momento que estamos gravando, estamos no segundo turno para o governo do estado do Rio de Janeiro, com o Luiz Fernando Pezão, atual governador, e o senador Marcelo Crivella. E para presidente da República, a atual presidente, a Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e o ex-governador de Minas e senador Aécio Neves. Qual o legado, qual o aprendizado que nós estamos tendo agora dessas novas eleições? A população brasileira está aprendendo a identificar os candidatos de uma outra forma, ou ainda, infelizmente, a gente assiste um confronto entre o grande capital financeiro? Hoje, para ser candidato ainda, há uma necessidade de uma estrutura econômica muito grande. Qual é a leitura que você faz desse cenário novo? Olha, eu uma vez fiz um estudo, uma pesquisa sobre Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda perseguia muito o Getúlio Vargas. Do segundo governo, né? Do segundo governo de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas foi surpresa para Carlos Lacerda e outros que perseguiam o Getúlio, que quando o Getúlio morreu, foram ver os bens de Getúlio, não tinha quase nada. Todo mundo achava, Getúlio está cheio de dinheiro, porque ele acusava Getúlio de uma série de coisas. Sim, sim. Bom, e também o legado que ele deixou, a gente, perto do que Getúlio deixou, a gente não é nada, não deixou legado nenhum. Porque foi ele que criou tudo no Brasil, deu direito à mulher de votar, criou a Previdência Social, não é? A legislação... Industrializou o país. Industrializou o país. Porque ele, primeiro, quando ele assumiu o governo, ele olhou por um lado e viu assim, olha aqui... Pecou só um pouco naquela época da ditadura e ter se aliado um pouco a Mussolini, aquele... Não, ele não... Não é no exemplo da mulher do Prestes. Mas aí a profundidade é muito grande. Mas o que eu queria falar sobre Getúlio um pouquinho só, sim, é que Getúlio chegou, não é, já vendo que o Brasil era o país que ele tinha que mudar tudo, ele viu de um lado os industriais, os empresários quebrados, ele injetou recursos. Até para as usinas de açúcar, ele criou o Instituto do Açúcar e do Álcool e injetou muito dinheiro nas usinas. Se as nossas usinas hoje aqui não existem, não foi por culpa de Getúlio, não, foi porque eles pegaram o dinheiro daqui e iam gastar lá em Paris. Problema seríssimo. Falava-se na época isso aí, né? Depois que Getúlio soergueu as empresas brasileiras, o que ele fez? Olhou para o outro lado e viu o trabalhador. E o que ele fez? Criou a Previdência Social. E aí ele disse para todo mundo que o trabalhador não podia viver da forma que estava vivendo, trabalhando de sol a sol. E deu para ele 8 horas de trabalho, 1h15 de almoço, mais 15 minutos de café. Deu o descanso remunerado a ele. O trabalhador não tinha nada. Agora, eu pergunto o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa interessante que eu também vi, já eu depois de eleito. Eu vi um homem, um deputado federal, que queria dar ao trabalhador brasileiro o direito de ter um Natal melhor. Aí ele criou o 13º salário. Não é 14º, 15º, 16º, não é nada disso. É o 13º salário que o cidadão percebe para que ele pudesse ter um Natal digno com a sua família, porque o trabalhador não podia comprar uma bonequinha para o filho, uma bolinha no Natal, não podia dar um vestido à mulher. Dinheiro então, na conta, né? Certinho. Aí fica difícil, apertado, né? Bom, agora, em relação ao que você me perguntou, a gente
às vezes fica em dúvidas. Porque será possível que é só o dinheiro que vai comandar a política? Será que é preciso uma estrutura tão grandiosa ou nós precisamos de ideias? Todo cidadão que tem uma boa ideia e que se propõe à política, ele acaba tendo um bom resultado. Quantas pessoas que não tiveram nada de recursos e já se elegeram? Mudou alguma coisa? Mudou. Sabe por quê? Os sonhos, de repente. Os sonhos? As candidaturas hoje são mais fabricadas, perdemos um pouco a ideologia, o sonho. Eu acho que sempre foi assim, só que há um detalhe. Hoje, o camarada que tiver boas ideias, ele é um vencedor na política. Um mandato que se perde não quer dizer nada, não. Quer dizer o seguinte, que ele tem um ideal profundo de respeito ao povo, de amor à criatura, e ele, então, tem ideias que podem aflorar em benefício de uma candidatura. Um candidato que chega aqui e não dá um resultado de nada, só injeta dinheiro. Olha, nós temos propostas terríveis aí de dinheiro. É dinheiro para tudo, é dinheiro para todo mundo, é dinheiro e não ganha eleição. Como é que é isso? Não pode. Isso aí, mas quem tem uma boa ideia, quem vem trazendo, né, para a sua campanha os ideais, claro, profundos de respeito ao povo, é claro, não tenha dúvida que isso é importante, e tendo ideias boas. Porque, de outra forma, é difícil a gente ter mudança nesse país. Por isso que eu acho que não é só o dinheiro. Hoje não existe o fundo partidário. Sim. O fundo partidário vem justamente para dizer que todos nós somos iguais diante da lei. Financiamento público de campanha. Claro, é o financiamento público de campanha para todos. Um partido que tem maiores despesas tem mais um pouco de recursos. Agora, fora disso, é um negócio muito sério. Agora, é difícil. Agora, Paulo, Por isso que muita gente acha que a política não presta, que o político não presta, não é? Porque o camarada acha que só com o dinheiro que ele pode ganhar, e nós estamos num exemplo terrível aí de gastança enorme, né? E a eleição não vem. Eu estava observando o resultado das urnas para o Legislativo Federal e das bancadas estaduais, e eu observei que muitos herdeiros políticos foram alçados aos cargos no lugar de seus pais, das suas mães, das suas famílias. Uma quantidade considerável, em governadores também. Essa dificuldade do novo, dessa renovação, porque eu sei que tem muita gente boa querendo ingressar e pensa dessa forma que o senhor pensa, mas essa figura que se montou de ter que ter uma estrutura muito grande não afasta muita gente boa do cenário político. Como reverter isso? É só com muito ideal, não tem jeito. Porque, olha só, você é um bom camarada, é um bom rapaz, é um bom sujeito, é um grande profissional, é um bom chefe de família, e você tem ideias boas e se propõe a uma candidatura. Vai ter que andar muito, vai ter que andar. Mas aí a gente fala assim, mas sem recurso nenhum, como é que nós vamos pagar? Aí que surge o fundo partidário. Não tem outra saída de bola, como é que nós vamos admitir? Você pensa que... Eu vou me diferenciar pela ideia, enquanto a parte econômica vai ser igual para todos, aí vai ser a competência de cada um. De cada um. Agora, infelizmente, o que ocorre? Ocorre que vem dinheiro aí extraordinário, né? Dinheiro que não é do fundo partidário, e aí é uma complicação muito grande, terrível, e é uma pena, porque para mudar isso que está aí, essa corrupção enorme, os caras que ganharam dinheiro, roubaram pra caramba, agora vem o problema da Petrobras, meteram a mão no dinheiro do Brasil e como vai ficar isso aí? Você, Paulo, teve a experiência de viver eleição com e sem urna eletrônica. Qual o lado positivo e negativo desses dois momentos históricos? Olha só. Tem uma história famosa aqui em Campos de um voto de diferença para um outro voto no interior, de uma campanha muito famosa. Existe, aquela de Marcelo Martins com Ferreira Paz. Uma urna ali de Mussurepe, não? São Bento. Mussurepe. Mussurepe é uma urna, não sei se ela estava bem situada em São Bento ou em Mussurepe, mas acho que é de Mussurepe.
e veio uma diferença pequena em favor de um camarada que estava atrás, que era o Marcelo Martins. Estava faltando uma urna, Ferreira Paz já se manifestando vitorioso, perdeu por 20 e poucos votos. Mas as urnas de hoje, se você estivesse militando... Dá licença. Bem, eu achava uma covardia muito grande a eleição apurada com papel, aquelas cédulas. E você põe... Nós já vimos diversas coisas, né? Às vezes dava até aborrecimentos, sim, porque numa eleição, quem que indicava a apuração? Os elementos que iam apurar? O prefeito. Todos pessoas da prefeitura, funcionários. Tinha gente séria, mas tinha gente desonesta também. Claro. E olha, nós pegamos. Já teve muita gente com mandato aí que hoje com urna eletrônica não estaria? Bem, se ninguém conseguir furar a urna eletrônica, essas pessoas teriam sido eleitas. É verdade. Tomara que não fure, né? Não sei como é que é isso, se pode. Eu não sei, eu não sou um técnico para dizer pode fazer isso, eu não sei. Às vezes a pessoa chega, mas não é possível, não é possível. Daí, ó, como não é possível o impossível, e já que o impossível é uma opinião e não uma ação, pode. Não é? Eu não sei não. Paulo, estou aproveitando você até pela essa questão da oportunidade de você ter vivido vários momentos do município. Hoje, muita gente, eu tenho 42 anos, e muita gente fala assim, poxa, Campos deu para trás, tinha fábrica, não tem mais, tinha não sei o que, não tem mais, tinha fábrica de doce, não tem mais, Campos não é a mesma coisa, em vez de andar para frente, andou para trás, isso é o que dizem. Campos hoje, economicamente, para a população, para a capital de giro, hoje ela é melhor ou ela é pior daquela época, década de 50, 60, 70? Bem, Campos sofreu muito com a falta de recursos, porque nós já tivemos 19 usinas de açúcar, não temos mais, temos 2, parece, ou 3 aí no máximo, e elas foram acabando como se não tivesse onde se segurar para dar continuação ao trabalho iniciado pelas pessoas que montaram aquelas usinas, que instalaram, que compraram, que puseram ali os seus recursos. Bom, Campos teve sempre dificuldades. Nós vivíamos sempre baseada a nossa vida empresarial, o comércio de um modo geral, com vinculação direta às usinas. Era na época da safra e fora da safra. Entre a safra e a safra. Isso aí. A economia gerava ali. A economia gerava ali, né? Agora, tantas empresas em São Paulo que faliram, tantas empresas que não existem mais, mas o paulista é diferente. Por exemplo, o usineiro paulista. O usineiro paulista, ele produzia 10 milhões de sacas de açúcar numa usina. Nossa indústria toda aqui, com 17 a 18 usinas, produzia 9 milhões e poucos sacas de açúcar. Incoerente, né? Incoerente. E a verdade é que se nós hoje formos avaliar o recurso que corre aqui no nosso município, mas em decorrência de um fato, que é o porto, que nós chamamos a atenção para o mundo todo. Um grande boom econômico depois do fim das usinas. Depois do fim das usinas. Porque antes era difícil mesmo, não havia dinheiro não, era muito difícil. O comércio de Campos era um comércio mais acanhado, né? Centro ali, bem no centro da cidade, acanhado. Agora, né? O negócio ficou diferente. É o que eu acho isso, entendeu? Paulo, outra questão que eu queria conversar com você, e é muito importante ouvir a tua opinião. O município de Campos hoje, como o senhor tocou nessa questão do Açu, Campos vive hoje uma série de serviços terceirizados, né? O senhor viveu em outra época, gosto de citar isso, porque nós tínhamos a Secretaria de Serviço Público,
os seus carros, Secretaria de Obras os seus tratores, Secretaria de Educação tinha o seu mobiliário, tinha a sua estrutura. Chegou a década de 90, tudo isso foi terceirizado e hoje a Prefeitura praticamente delega todos os serviços. E eu queria saber de você a sua opinião com relação a isso. E como nós temos hoje quase 60 mil pessoas vinculadas a essas empresas, como é que fica um processo eleitoral municipal? Mas o senhor vai falar isso depois do intervalo. Nós estamos aqui com Paulo Obernaes, daqui a pouco a gente volta.